Hoje mostrarei a vocês um filme biográfico, de comédia e drama de 2011, intitulado Os Intocáveis. Spoilers à frente, fique atento e tome cuidado. Em uma noite em Paris, Dries está dirigindo com o seu patrão Philippe pela cidade. Quando a espera no trânsito se torna muito entediante, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir muito rápido, desviando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Dries aposta 100 euros para despistá-los, mas, depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam com uma emboscada dos dois lados. No entanto, Dries não parece muito preocupado e, dessa vez, aposta 200 euros que conseguirá uma escolta para eles. Os policiais o obrigam a deixar o carro e ele começa a se comportar de uma forma ofensiva e dizendo que o Philippe não conseguia se mover e que ele estava levando ele para o hospital. Os policiais encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas na caminhonete e, ao se aproximarem de Philippe, eles o veem tendo convulsões, o que também é uma encenação. Como se trata de uma emergência, os policiais perdoam Dries por ter ultrapassado o limite de velocidade e se oferecem para acompanhá-lo até o hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Dries coloca uma música e quando chegam ao seu destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais saem. Dries promete que cuidará do caso e os leva embora antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou incômodas para as perguntas da entrevista. Mas, de repente, eles ficam surpresos quando Dries entra de forma arrogante, ignorando o fato de que ainda não é a sua vez, pois ele só quer que assinem alguns papéis dizendo que não o contratarão para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, chegando até a dar em cima da Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos pequenos o incomodam, só conseguindo fazê-lo a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, diz apenas que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua bolsa, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá de presente um ovo Fabergé que roubou e lhe diz que esteve fora, de férias, quando ela pergunta. No entanto, ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada, como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está farta de todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa de casa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo alguma coisa com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar seus documentos e é recebido pela governanta Yvonne, que lhe mostra a casa e lhe fala sobre a rotina diária de Philippe, além de mostrar o quarto que ele teria com seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que lhe oferece a folha de papel assinada, mas também um emprego. Dries aceita o teste de 1 mês, e Philippe lhe diz que aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende a cuidar de Philippe. Ele precisa aprender a manter suas pernas estimuladas, a colocá-lo na cadeira de rodas, a ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que precisa colocar nele meias altas e até mesmo limpar o bumbum depois que Philippe usa o banheiro, mas não importa o quanto ele reclame e diga que não vai fazer essas tarefas, ele acaba por aceitar-se como parte do seu trabalho. No final da noite, enquanto ele faz um lanche no telhado, é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado. Dries se acostuma rapidamente à rotina diária com Philippe, mesmo que no início cometa alguns erros com os quais aprende, como passar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer a babá eletrônica enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar sua correspondência em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas particulares que ele não tem permissão para ver. Quando encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide criar um arquivo só para elas em vez de jogá-los no lixo, como diz Philippe. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida, Dries ainda se diverte, ele continua tentando dar em cima da Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Certa manhã, depois que Yvonne vai ao quarto dele para repreendê-lo por chegar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na bolsa dele. O trabalho de Dries hoje é levar Philippe para passear, mas ele se recusa a colocá-lo no banco de trás de uma van como se ele fosse uma carga, então, em vez disso, ele o leva em um dos carros de luxo que não são muito usados.
Felipe, que inicialmente acha que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos, logo se anima com a ideia de um passeio mais rápido e menos entediante, embora Yvonne ainda o desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do homem, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando até que ele tire o carro do lugar. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois disso, Felipe se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que ele tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Dries porque ele não tem pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali, alegando que se trata de uma conversa particular. Yvonne desliga a babá eletrônica e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente, o relacionamento deles é puramente epistolar. Por falar em amor, Dries provoca Yvonne por causa dos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor. Felipe está tendo problemas para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo que tente, Dries vai até o quarto dele e o orienta gentilmente com palavras suaves e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe acaba adormecendo, mas acorda novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Dries não hesita, ele coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para passear à beira do rio. Essa é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em um longo tempo e, agora que está mais relaxado, ele explica a Dries que os remédios não fazem muito efeito e que, às vezes, ele sente dores fantasmas. Quando eles veem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher devido à sua situação, mas ainda consegue ter alguma satisfação quando massageia suas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha o seu cigarro com Felipe, que, a princípio, está cético, mas acaba adorando. Depois disso, eles vão a um restaurante, onde fazem piadas enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes e, pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi então que adotaram Elisa. Felipe sempre gostou de competições, esportes radicais e velocidade. Foi durante numa sessão de parapente que o mau tempo fez com que ele caísse e quebrasse as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou em seu teste de 1 mês de experiência, portanto, ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou porque era um presente de sua esposa. Ela lhe dava 1 a cada ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também lhe conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois disso, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore. Ele acha que essa prosa roxa é muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao saber que isso está acontecendo há 6 meses e que eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele interpreta isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa vai tão bem que Felipe passa a falar com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries assistirem à ópera, durante a qual Dries ri e zomba dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma foto dele na cadeira de rodas. Mais tarde, enquanto ele está pintando, Elisa entra em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir falar com Felipe, que está pedindo a Yvonne que troque a foto escolhida por uma de quando ele não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes logo antes de Dries entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em conversar com ela, mas fica surpreso quando Dries deixa escapar que ele estava pintando.
Os dias continuam a se passar e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e também quando sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende a filha enquanto Dries o ouve pela monitor eletrônica. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, entretanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito um com o outro, desfrutando de coisas como comprar um carro mais rápido, compartilhar bicos e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todos os anos, ele finge estar surpreso com o fato de estarem dando uma festa e ter de se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será muito chato. Enquanto ele e os convidados desfrutam de música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns comprimidos de Yvonne, que não a mataram como ela esperava. O motivo de sua tristeza é o fato de Bastien ter terminado com ela e tê-la chamado de vadia. Ela pede a Dries que converse com o rapaz, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra o quadro de Dries a seu parente e consegue convencê-lo a comprá-lo por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas estão bastante complicadas no momento, o que dá esperanças a Dries. Quando a festa começa a se acalmar, Felipe faz Dries ouvir algumas das mais importantes músicas clássicas da história, mas ele só consegue fazer piadas em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e coloca uma música nada comum para essas pessoas antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a dançar com ele, e Felipe gosta de assistir a isso. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleonore para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que está muito bonita, e está dizendo a ele que eles devem se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries submetem Felipe a dezenas de roupas até encontrarem a roupa perfeita. E como é Yvonne quem levará Felipe ao encontro, Dries usa seu dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o rapaz aceite se desculpar com Elisa e levar croissantes para ela todos os dias. Ele também pede que ele arrume seu cabelo. Depois disso, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleonore, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste, liga para Dries e pede que ele o leve embora, e sai do restaurante sem perceber que Eleonore está chegando na mesma hora. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que recebeu pela venda do quadro, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide saltar de parapente, levando Dries com ele também. Dries não quer ter nada a ver com isso, mas, depois de se assustar no início, acaba gostando da experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Dries e é repreendido quando vê as cicatrizes em seu rosto. No entanto, a dama ainda não conta a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, entretanto, ainda não está dormindo. Depois de fazer Dries olhar um quadro com ele, ele lhe pergunta sobre sua família, o que Dries a princípio não quer falar sobre isso, mas acaba cedendo. Acontece que, tecnicamente, a dama não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, eles são seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamaram de Idris, que se tornou Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar e, depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina e, por isso, demite Dries para que ele possa ficar com sua família, pois não pode passar sua vida inteira cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien traz seu croissant diário e usa um penteado, Dries faz as malas e se prepara para partir. Magali chega para se despedir e, quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta a ele sua cara metade, Fred, que é a abreviação de Frederic. Magali não está interessada em homens e Dries desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve o monitor para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre a Magali só para atrapalhá-lo. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhante que ele havia começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele havia escolhido está escondida lá. Dries joga fora o arquivo, mas guarda a foto para si. Do lado de fora, ele encontra novamente um carro bloqueando a entrada, então pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá.
Quando a dama o chama a atenção para isso, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto na casa, Felipe está jantando pela primeira vez com seu novo zelador, que Felipe decide deixá-lo sem dar uma mordida sequer. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-la por isso. Com o passar dos dias, Dries volta à sua vida antiga. Ele volta a sair com seus velhos amigos e diz aos caras do carro suspeito para não incomodar mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue convencer o empregador dizendo-se pragmático e usando todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe dá um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo cuidador e está sempre de mau humor. Certa noite, ele recusa que alguém da casa o ajude com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Dries e pede que ele vá até lá. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais perseguindo-os primeiro e depois os acompanhando até o hospital. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe até a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, pois outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de ir embora, e Felipe começa a se preocupar com o fato de estar sozinho até ver quem é a sua acompanhante, Eleonore, que fica encantada ao vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozzo de Borgo agora vive no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, que na verdade se chama Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa, também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje.